E então virei para ele e perguntei assim: "Mas por que que o senhor está me perguntando isso?" Aí ele, muito sério, virou-se para mim e falou assim: "Porque os espíritos estão me falando aqui que chegará o dia em que a doutrina será divulgada em multimídia." Olha que beleza. Olha que legal. Eu sou Isso suspeito, eu sou isso suspeito é para falar. presciência, Rodrigo. É, Isso é presciência. eu, Quem é que naquela época, meados da década de 80, poderia prever ou imaginar que nós teríamos redes sociais, comunicação instantânea, internet, celulares, ligações com o mundo inteiro? Nenhum de nós. e hoje mais do que nunca, né? Hoje mais do que nunca o espiritismo está sendo divulgado por multimídia, porque muitos centros espíritas fechados e divulgando a doutrina espírita, consolando as pessoas através de multimídia. Então, Aliás, a- Rodrigo, eu vou te dizer o seguinte: eu acho isso uma bênção tão grande e chego a dizer o seguinte: isso também pode no âmbito do movimento espírita, veio dar um tapa na cara desse movimento espírita desviado do Cristo, que está fazendo congressos, encontros, reuniões a peso de ouro, cobrando taxas de inscrição, não é? Para que as pessoas possam ouvir falar de Jesus e de Allan Kardec. Ora, onde é que se viu isso? Chegou a hora de dar um basta nisso, né? Esses congressos, essas reuniões elitistas que colocam pessoas no palco como se elas fossem, vamos dizer assim, pop stars, não é? Que você precisa pagar para ouvir falar de doutrina e de evangelho. Isso é um absurdo. E talvez esse momento de reflexão em que nós espíritas todos estamos em casa e não nos centros espíritas e não nos tais congressos que são realizados a peso de ouro, venha justamente quebrar esse paradigma de que nós não precisamos fazer isso. Basta que se faça nas mídias próprias, nas plataformas próprias, congressos gratuitos online, como já começou a acontecer, é, né? Mas, Geraldinho, você, com essa sua afirmação, você não está criando uma série de problemas para aqueles que pensam dessa forma de fazer congressos, essa coisa espetacular, como se fosse um popstar, como se fosse um show? Não está criando problema com essas pessoas? Olha, se eu estiver criando problema, graças a Deus. eu acho que é muito pior, porque eles mesmos estão criando para eles, né? Porque o problema não é meu, o problema é deles, que eles vão ter que enfrentar a consciência deles depois da desencarnação, porque eles estão esquecendo que o Cristo disse: "Dai de graça o que de graça recebestes", não é? Não, E ah, estão esquecendo a instrução de Allan Kardec no livro Viagem Espírita de 1862, em que o próprio Allan Kardec, codificador da doutrina, recomendava que ele, quando viajava para o interior da França e para a Bélgica para fazer as conferências espíritas, ele recusava qualquer tipo de ajuda, recusava que se cobrasse para que alguém o pudesse ouvir, não é? E até mesmo as despesas pessoais de viagem de Allan Kardec, ele fazia questão de pagar do próprio bolso. E estão não, dando as costas também ao trabalho, à vida e à obra de Chico Xavier, que até hoje já foi materializado em 526 livros de psicografia, de psicofonia, de intuição, de clarividência, de clareaudiência, que se transformaram em livros, em que Chico Xavier é claro, e os espíritos também são claros, que a doutrina espírita não pode ser vendida, não é? As palestras, as orientações têm que ser disponibilizadas gratuitamente ao povo. Para mim, um dia o Chico falou assim: Geraldinho, o espiritismo veio para o povo e é Jesus de novo no coração do povo. Tudo que estiver fora disto é conversa fiada.
Geraldinho, ele também falou algumas vezes que se fosse para ir em algum lugar, ou se alguém precisasse pagar para ouvir ele, ele não iria. Né? Exatamente. Se ele souber. Inclusive, gente, Foi uma vamos série. ser claros aqui. Chico Xavier, que nós sabemos, em termos de palestra, ele fez talvez uma palestra na vida, ou duas. Uma palestra, desculpe, deixa eu tomar uma Mas água. Não, e o Geraldinho, interessante também, Rui, desculpa. Interessante que o Chico também não teve uma obra extraordinária, nunca teve nenhuma obra que ele fosse obrigado aos eventos a venderem o próprio livro dele, forçando só vender o livro dele para ele manter a obra dele. Pelo contrário, ele doava os direitos autorais do livro dele para as outras pessoas conseguirem manter as obras sociais dela. E são obras simples, né? Então ele não tinha nenhuma super ultra obra gigantesca para poder manter, né? Ou seja, ele respeitava exatamente o que está na codificação. Exato. Manter simples, pequeno, né? Manter simples. Kardec nos orientou isso. Se a obra está ficando muito grande, divide e passa isso para que ele possa ajudar. Então ele ajudou obras pelo Brasil inteiro. Inclusive, o movimento, quando o Chico Xavier se desligou, rompeu com a Federação Espírita Brasileira, muito pouca gente sabe disso, né? Mas Chico Xavier rompeu com a Federação Espírita Brasileira em 1972. Quando ele fez isso, eu tenho uma carta dele que ele dirigiu à presidente da União Espírita Mineira na época, que é o seu diretor-secretário, que é Dona Neném Aluoto e Martins Peralva, justificando por que ele estava realizando esse rompimento definitivo e dizendo que era definitivo, ele não mais retornaria vamos dizer assim, aos arraiais da FEB para editar os seus livros, porque Emmanuel não queria mais. Ele, ao fazer isso, ele explica as razões. Nós temos essa carta e oportunamente vamos publicá-la em livro. Ele explica as razões e depois ele vai falar conosco o seguinte: olha, Geraldinho, inclusive uma visita que ele faz à União Espírita Mineira, vendo os livros que eram dele próprio, ele falou assim: olha, na minha opinião, a gente devia pagar para o povo ler. Então, ele era totalmente contra. Chico Xavier era totalmente contra. Se puder, até grito isso em megafone, sabe? Totalmente contra eventos espíritas cobrados do público. Totalmente contra. Sempre foi, sempre falou, sempre respondeu entrevistas nesse sentido. Não é Geraldinho Lemos que está falando isso, não é Carlos Bacelli, não é Marlene Nobre, não é? Chico Xavier sempre falou isso e deixou isso muito claro. Sempre foi contra o elitismo. Inclusive, o nosso querido companheiro que já mora no mundo espiritual, Dr. Jarbas Leone Varanda, de Uberaba, ele foi presidente da Aliança Municipal Espírita de Uberaba durante muitos anos, amigo de Chico Xavier, escreveu isso em livro, o depoimento que Chico Xavier lhe deu sobre este assunto, né? Quem quiser pode procurar os livros do Jarbas, que está lá. Mas, Geraldo, a gente pega aqui o Evangelho segundo São Mateus. Jesus, quando passa as instruções para os seus discípulos, ele diz: ide e pregai, e não leve dinheiro, não leve nada, porque onde você estiver falando em meu nome, ali as pessoas vão te acolher com muito carinho. E nas obras póstumas também é falado ali que o espírita ele tem que se preparar para sair divulgando a doutrina com seus próprios recursos e não ficar esperando que os outros venham lhe pagar, venham lhe arrumar um cachê, nada disso. Legal, exatamente, né? Meu caro. E eu acho que esse pessoal tá interpolando a palavra de Jesus, colocando no meio dela o seguinte: ide, cobrai e pregai.